Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Vitor Benfica e estou ao lado aqui da Raquel Rios. Dessa vez, ao lado, não é uma convidada mais, por acaso. Gente, eu mudei de lado. Agora eu tô do lado de cá. A doutora Raquel Rios, a mais nova membro, colaboradora da 12 por 8, vai estar com vocês em vários podcasts. É o nosso braço forte atual da eletrofisiologia e da terapia invasiva, né, do ponto de vista de marca-passo, CDI, TR5, tudo que vocês verem elétrico, essa menina vai lançar pra gente. É isso aí. Não é pra me chamar de eletricista, hein? Não começa. Obrigada, Vitor. Pessoal, é um prazer estar aqui. Fico muito, muito feliz com o convite. Espero que seja aí um período de muita coisa legal pra gente falar sobre arritmia. E vamos lá. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a doutora Gabriela Prado. A doutora Gabriela é cardiologista e eletrofisiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e foi minha R+, na residência. Gabi, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. Vi a 12 nascer, vi a 12 crescer. Hoje é o meu terceiro podcast aqui. Então vai pedir música. Tô entrando pro seleto grupo, né, de celebridades da cardiologia ao lado de Silvio, Bárbara. Então é um grande prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu sou apaixonada. Não, é isso que eu ia falar, né? A gente tem aqui uma nova membro, colaboradora, né, de fato fixa aqui com a gente. E você é um convidado fixa também. Pode ficar à vontade para voltar sempre que você quiser também. Vai ser um prazer. Pessoal, a Gabi veio aqui hoje ao lado, eu tô aqui também da Raquel, para falar para vocês sobre um tema que a gente já fez um episódio lá atrás e na época era só áudio, né? Não que não fosse menos importante, mas eu acho que vale dar uma refinada, até porque a gente está aqui com duas referências e com uma visão bem interessante desse tema, que são as bradiarritmias no pronto-socorro. E aí eu posso falar para vocês 2.0, turbo, né? Turbinado. Eu esqueci de falar, né? A doutora Gabriela, ela é médica assistente do pronto-socorro do Dante Pazanese. Então, realmente é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Com certeza, é um assunto que eu gosto muito e que na prática a gente lida muito no dia a dia do pronto-socorro, né? Então a gente sabe que é uma demanda muito grande por bradicardias no setor de emergência e por mais que a gente estude ainda é um tema que gera muita dúvida, principalmente nos residentes que estão começando. Então acho que vai ser bem bacana a gente poder destrinchar um pouquinho mais sobre esse assunto, conversar um pouquinho de indicações, de terapia, de marca-passo provisório, que isso sempre gera bastante dúvida, né? Perfeito. A lógica é a gente tornar esse episódio bem prático, bem funcional para todo mundo. E como eu estou ao lado de duas referências, é claro que eu vou ser um mero espectador aqui, entrevistador praticamente. E eu vou trazer para vocês os meus anseios quando residente e, claro, no dia a dia, como se eu fosse realmente um cara que esteve preocupado e que vocês ensinem para que a gente consiga construir um racional em cima do paciente que chega no pronto-socorro com bradiarritmia. Acho que a primeira questão que a gente precisa colocar na mesa é a definição, né? Porque isso já gera muito desconforto desde Começa daí, né? do ponto zero. Começar do né? começo. Definição, né? É abaixo de 60? É abaixo de 50? Eu tenho que ter sintoma para poder definir como uma bradiarritmia? Não tenho que ter sintoma? Como é que funciona isso, Gabi? A princípio, a American Heart define como abaixo de 60, então qualquer frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, mas geralmente com repercussão a partir de 50. Na prática, eu pessoalmente acho isso um pouco pobre. Eu entendo que talvez as bradicardias ou o espectro de bradicardias sejam qualquer distúrbio do ritmo cardíaco que leve a um alentecimento da origem ou da condução do estímulo elétrico pelo coração, né? Então, isso vai incluir não necessariamente bradicardias. Então, essa semana mesmo eu estava operando um paciente com BAV 2:1, mas a frequência era de 60, porque o átrio estava 120 e o ventrículo 60. É muito simples, né? A gente falar só em um número, né? Bradicardia, eu acho que falar em número fica um pouco pobre, mas a princípio seria isso, né? Algo em torno de 50, 60, dependendo da referência. Perfeito. Raquel, alguma questão a pontuar em relação a essa definição? Maravilhosa, né? Hoje eu acho que eu também vou ficar só de espectadora, né? A Gabi completa. Eu tenho uma impressão realmente que durante a medicina, durante a estrada médica, a gente vai cada vez mais refinando alguns conceitos que antes pareciam ridículos na faculdade, né? É claro que bradiarritmia é abaixo de 60 na minha cabeça, na faculdade, né? Sim. Aí você vai vivendo clínica, né, a vida prática do dia a dia, depois a cardiologia, depois você vai se especializando ainda mais, subespecialidade, e você vai ficando mais, parece até que burro, né? Porque assim, cara,
eu tenho que ver cada questão que parecia muito simples e agora parece muito mais complexa. E, de fato, é isso que você falou. É ter um bom senso na hora de interpretar o paciente que chega no pronto-socorro, porque senão a gente pode chegar um paciente que está muito bem, com uma questão totalmente à parte, com 55 de frequência, e claro que isso pode nem ser o problema dele na questão. Você vai ver o cara é um maratonista, né? Então exatamente. Então isso muda a conduta. Né? Exato. Então, a frequência é importante, mas não é tudo. Exatamente, é isso aí. Exato. Outra coisa bem interessante é a gente poder definir, né, em relação à estrutura funcional e anatômica do nosso coração, do sistema de condução, a gente partindo do nó sinusal e do nó AV, a gente entender quais são as repercussões patológicas que vão influenciar na evolução para uma bradiarritmia no pronto-socorro em termos de danos emergenciais, né? Como é que a gente pode destrinchar isso em relação à doença do nó sinusal e os bloqueios atrioventriculares, Kel? Isso aí é muito importante. Eu acho que se a gente tiver isso na cabeça, o residente de cardiologia no pronto-socorro, você já consegue ter mais medo ou menos medo. Começa daí. Então, são duas grandes entidades, são duas grandes estruturas que definem os grupos. Então, a gente está falando de doença do nó sinusal e bloqueios atrioventriculares. Duas entidades diferentes, de regiões, localizações anatômicas diferentes e que vão gerar clínicas diferentes e gravidades diferentes. Então, quando a gente está falando em distúrbios de doença do nó sinusal, a gente está falando, então, de alterações que podem ser representações clínicas de bradicardia sinusal, fibrilação atrial, síndrome TAC-BRAD. É um grande espectro de doenças relacionadas ao nó sinusal. E aí, quando a gente fala do nó atrioventricular, é aquela região que conecta os átrios e os ventrículos, faz a condução AV, e aí já entra numa seara do pronto-socorro, que a gente vai ter que ter mais atenção nos casos de maior gravidade, não necessariamente, mas em geral. Perfeito. E lembrando que quando a gente fala de bloqueios atrioventriculares ou quando a gente fala de junção AV, a gente está falando de várias estruturas, diferente do nó sinusal, que é uma estrutura, perfeito, embora tenha alterações morfológicas, dependendo do sítio que a gente está falando. Quando a gente fala do sistema atrioventricular, a gente tem o nó atrioventricular, que vai ter uma característica eletrofisiológica, e a gente está falando do sistema His-Purkinje, que vai ter outra característica eletrofisiológica. Perfeito. Então, dentro de bloqueios AV, a gente também já vai precisar abrir uma chave para discutir um pouquinho mais a fundo cada uma dessas, dos níveis de bloqueio, que a gente fala, né? E cada um vai ter seu prognóstico. Então, isso é muito importante também. É isso aí. E quando a gente fala, dividido esses dois grandes grupos, doença do nó e bloqueio AV, eu gosto de dizer que na doença do nó sinusal, o que vai indicar a conduta é muito mais o sintoma do paciente do que o ritmo. E no bloqueio AV, ao contrário, é muito mais o ritmo do que o sintoma. Então, às vezes, você vai ter BAVT, que é totalmente assintomático. Vulgo os casos que a gente pega lá no pronto-socorro do Dante, né? Que vem do primeiro atendimento, já com BAVT há 3 meses, achado de Holter e tudo mais, e o cara é assintomático, teoricamente. Então, você não vai deixar de tratar, indicar um marca-passo, porque o cara não tem sintoma, né? Pelo contrário, aí é o ritmo que vai editar a conduta. Então, eu gosto de pensar dessa forma, assim, doença do nó, vamos pensar primeiro em sintoma, bloqueio AV, qual é o ritmo? E aí a gente define o nosso tratamento. Legal, é isso aí. O nosso saudoso chefe, Dr. Paulo, né, sempre brincava que doença do nó sinusal não mata. Ficava bravo com doença do nó sinusal, porque realmente tem um padrão, talvez, podemos dizer, mais benigno em geral, né? Mais relacionado mesmo ao sintoma. Perfeito, com risco de evolução para morte súbita muito menor. Então, quando a gente está falando de prognóstico, o nosso medo é que esse paciente com uma bradicardia evolua com morte súbita. Esse é o nosso medo. O risco de morte súbita vai estar ligado a diversos aspectos, né? Então, desde se o paciente tem ou não uma cardiopatia estrutural, até o sítio de bloqueio. Então, geralmente, os bloqueios a nível de nó sinusal ou feixes interatriais são mais benignos porque a gente tem mais escapes abaixo disso que podem eventualmente assumir um ritmo com uma frequência maior seguro e proteger o paciente. Quando a gente fala de bloqueios mais baixos, a nível ventricular, a nível de sistema His-Purkinje, geralmente é um escape um pouco mais instável, menos confiável e, portanto, o risco de morte súbita secundária ou a sistolia ou a arritmia ventricular complexa acaba sendo um pouco maior. E, claro, a gente pode também ter as duas, né? Doenças binodais, enfim, complicações que a gente só vê, de fato, em hospitais terceirizados, mas você pode encontrar na UPA mesmo e você não saber muito bem o que fazer. Por isso que a divisão desses grandes grupos é um importante começo para o raciocínio do manejo dessas bradiarritmias no pronto-socorro. Então, definimos muito bem, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Depois partimos para a lógica dos dois grupos, né? Algo menos grave no nó sinusal,
algo, mais atenção no AV, mas claro, com as nuances de cada um, né? Interpretando muito bem eletrocardiograficamente cada um, para você conseguir diferenciar esses achados. A gente pode partir agora para uma outra visão também no pronto-socorro, que é muito importante, que é a visão do que é distúrbio funcional que provoca aquela bradiarritmia e o que é o distúrbio estrutural que provoca aquela bradiarritmia, né? É mecânico, é alguma coisa invasiva que acabou gerando aquela questão, é algo relacionado à estrutura anatômica daquele coração que você prejudicou ou, de fato, tornou disfuncionante, ou é algo que você tem que trabalhar no metabólico, tem que trabalhar na parte medicamentosa, enfim. Isso também é muito importante para você poder dividir o teu racional do tratamento. Então, acho que a gente pode começar a destrinchar isso daí, Kel. Perfeito. Eu acho que isso aí é muito importante, não necessariamente, de novo, são coisas separadas, mas a gente tem que contextualizar aquele eletro que você está vendo com o seu paciente. Então, primeira coisa, o paciente tem cardiopatia estrutural? Ele tem alguma alteração que já te sugere que ele poderia ter alguma alteração, alguma atriopatia, para a gente já pensar em um distúrbio do nó sinusal? Começa por aí para você pensar. Ou então o paciente sofreu uma intervenção percutânea, colocou o implante de uma TAV, uma cirurgia recente, alguma alteração estrutural. Já uma coisa para se atentar que pode ter lesão de sistema de condução mais baixo. E a gente não pode esquecer de que todo o componente metabólico pode também interferir com bradiarritmias, taquiarritmias. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. É muito importante a história nesse contexto. Então, a gente entender quem é o nosso paciente, qual que é a idade, quais são as comorbidades, o que ele já teve de intervenção, porque isso pode interferir no ritmo cardíaco. Perfeito. A gente realmente tem que fazer uma avaliação clínica bem completa. A gente não pode pular passos aqui, então a gente tem que começar do começo. É claro que se o paciente estiver instável, a gente vai falar disso depois, a gente vai ter que agir mais rapidamente, mas sem deixar de avaliar história pregressa do paciente, o que ele tem de comorbidade, uso de medicações é uma coisa muito importante. E eu vejo que muitas vezes na emergência a gente fica restrito ali aos clássicos beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, antiarrítmico, mas na verdade existe uma grande gama de medicações que pode interferir com isso, né? Então, às vezes, o cara tem usa fenitoína por conta de epilepsia, colírio, né? Enfim. Coisa que a gente esquece, né, Gabi? Exatamente. Metildopa. Então, tem uma série de medicações que podem interferir também com o ritmo, que não necessariamente são antiarrítmicos ou, né, drogas cronotrópicas negativas. Então, é muito importante avaliar essa história pregressa de medicação. Como a Raquel falou, avaliar a estrutura cardíaca mesmo, né? Então, se o cara tem cardiopatia estrutural, e aí abrir um parêntese aí, principalmente pacientes com doença de Chagas, que é uma cardiopatia que tem grande correlação com distúrbios arrítmicos, bradicardias, bloqueios atrioventriculares e a própria doença do nó sinusal. Paciente com cardiopatia isquêmica, então é uma das também principais etiologias de doença degenerativa do sistema de condução, tanto a nível atrial quanto atrioventricular, né? Então, avaliar bem essa questão de cardiopatia de base para você tentar entender se aquilo é intrínseco, né? Então, realmente é uma cardiopatia, é uma doença do sistema elétrico, ou se pode ser alguma coisa extrínseca, secundária à medicação, distúrbios de eletrólitos, e aí vale até hipotiroidismo, vale a pena se solicitar um TSH, avaliar se o paciente usa alguma medicação para isso, enfim, fazer essa avaliação bem completa. Perfeito. Acho que a gente conseguiu definir, trazer os passo a passos, né, do contexto de racional básico das definições e classificações. Agora, por último, mas que depois a gente vai destrinchar cada um desses, né, como num passo a passo mesmo de atendimento a esse paciente, a gente entender os conceitos, né, de instabilidade hemodinâmica e o de estabilidade hemodinâmica e até entender as nuances desses conceitos das nomenclaturas aí que confunde muita gente, né? Sim, acho que é isso, assim. Então, como a gente comentou, né, o primeiro passo vai ser a gente avaliar essa história pregressa, mas se o paciente estiver instável, a gente vai deixar isso para depois e vai diretamente atuar. E como que a gente vai definir se ele está estável ou instável? Eu acho, de novo, acho um pouco pobre a gente falar em estabilidade. Eu gosto talvez mais de falar em repercussão, porque às vezes o paciente não está claramente chocado, não está claramente rebaixado, mas aquela bradicardia, às vezes por ser uma bradicardia relativa, está gerando alguma repercussão um pouco mais insidiosa que a gente está deixando passar, né? Mas assim, falando mais classicamente do que a gente está acostumado a ver, então, rebaixamento de consciência, choque, hipotensão, dispneia, IC aguda, dor torácica anginosa,
tudo isso a gente pode considerar como critérios de instabilidade hemodinâmica, e aí é um paciente que a gente vai precisar agir de uma forma um pouco mais rápida, mais precoce, né? Mas lembrar também que às vezes é um paciente que internou por uma IC e ele tá fazendo uma brade sinusal, e aí ele desenvolve um quadro séptico e tá com uma frequência ali em torno de 45. A princípio, sem grandes indicações de intervenção do ponto de vista de marca-passo, mas talvez aquele débito cardíaco esteja prejudicado às custas de uma bradicardia. Às vezes vale a pena a gente considerar se esse paciente não se beneficiaria de um aumento da frequência. Então, lembrar disso, né? Não só a instabilidade, mas repercussão como um todo. Perfeito. Então, eu acho que mais do que a gente definir a instabilidade e a estabilidade, é a gente entender que temos que pensar além da caixa da bradiarritmia também, porque aquilo pode ser secundário também a outra questão, e aí no caso eu estou falando não da bradiarritmia, mas da instabilidade hemodinâmica, como você falou, de um contexto de choque distributivo para um ambiente séptico, enfim. Então, isso é como se a mesma questão da taquiarritmia, né? Aquela FA com sepse, que aí, que veio primeiro o ovo ou a galinha, aí começa aquela loucura. Aqui também o jogo é praticamente o mesmo, né? Entender que, puxando sardinha para o meu lado... Tinha que ver, né? Acaba que a bradiarritmia, como a frequência faz parte do débito cardíaco, na fórmula, né? Débito cardíaco, a frequência cardíaca vai volume sistólico, acaba que a gente vai entender o paciente como síndrome de insuficiência cardíaca aguda, né? Você tem um déficit cronotrópico naquele momento por alguma arritmia específica, né? E, consequentemente, você vai gerar um ambiente de baixo débito, porque o sangue para de ir para frente, ele começa a acumular para trás e, portanto, também pode ter uma síndrome congestiva associada. Então, é um ambiente que você vai trazer essas duas combinações de achados e sintomas e sinais para trabalhar se vale você pensar se essa repercussão, de fato, está sendo digna de ser intervida ou do ponto de vista medicamentoso ou até invasivo, do momento quando foi transvenoso, transcutâneo, né? Ô, Gabi, uma coisa que a gente costuma ver no pronto-socorro, né? É a hipertensão reflexa naqueles pacientes com uma bradicardia importante também, né? Não é necessariamente um sinal de instabilidade hemodinâmica, mas você vê que é uma alteração hemodinâmica tentando compensar aquela bradicardia que a gente não consegue, que o sistema não está conseguindo compensar, né? E aí tem essa hipertensão, né? Perfeito, é isso. E a gente vê muito frequentemente o residente ali, mais no começo do R1, querendo tratar essa hipertensão. E isso pode ser extremamente deletério, porque muitas vezes é essa hipertensão compensatória que está ajudando o paciente a manter débito cardíaco. Então, se a gente tira esse mecanismo compensatório, a gente pode piorar a condição hemodinâmica. Então isso é importante de lembrar. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente poder passar, de fato, para o manejo em si. E aí, trazer o passo a passo, desde a entrada desse paciente no pronto-socorro até o manejo definitivo dessa bradiarritmia. Já que a gente pegou esse gatilho da instabilidade ou não, acho que o primeiro passo passa pelos conceitos que a gente conversou e, claro, que é lei, a partir da anamnese, exame físico, né? Claro, um bom eletrocardiograma. Com certeza. Para você poder Faz entender. parte do exame físico do cardiologista, né, Exato. gente? Já nem dá para dizer que é um exame complementar, né? Já faz parte. Chega aquele paciente lá meio pálido na triagem, você botou o estetozinho e já começou a ver que estava realmente com uma frequência mais baixa. O eletro, é claro, que é a próxima questão que a gente precisa trabalhar. E aí tem as nuances do eletro, que é o que vocês vão trazer para a gente, né? De mais interessante, quando que eu vou pensar em derivações adicionais, quando que eu vou pensar em um D2 longo, um 2N, vamos trabalhar nesses conceitos agora. Legal, bacana. Então, é como o Vitor disse, né? Assim, o eletro precisa ser feito de uma forma bem precoce na admissão do paciente, porque é ele que vai dar o diagnóstico pra gente e vai orientar o nosso tratamento. Porque faz muita diferença o tipo de ritmo que a gente está tratando, né? Então, primeiro passo, eletro. E aí a gente vai fazer aquela nossa análise sequencial do eletro, seguindo aquele passo a passo, para não deixar passar nenhum detalhe, né? Então, avaliar a frequência, avaliar ritmo, onda P, o eixo da onda P, se toda P tem seu QRS, morfologia, duração do QRS, eixo, etc, etc. Então, isso aí, o pessoal já tá careca de saber. O que eu acho... Não. Ou não. Mas deveria, né? Então, assim, pelo menos e aquela aí, avaliação inicial. Fica o questionamento aí. Esse passo a passo, então, inicial a gente deve fazer. É claro que, eventualmente, vai ter uma dúvida. A gente sabe que as bradicardias... Na verdade, o eletro, ele nem sempre segue o livro. Então, às vezes, a gente estuda, vê aquele Mobitz bonitinho lá no livro de eletro. E quando a gente pega e vê no pronto-socorro, às vezes a gente vê uma onda P não conduzida, fica em dúvida se aquele PR está aumentado ou não, se ele está aumentando ou não. E aí, você não sabe se é um Mobitz 2, se é um Mobitz 1. Então, realmente, pode dar dúvida, né? Então, existem alguns macetes para a gente tentar ter um pouco de auxílio nessa interpretação. Uma coisa que eu sempre falo é que uma das coisas mais importantes em eletro de arritmia é a gente procurar a onda P.
é o que mais vai ajudar a gente a dar o diagnóstico. Ah, né? danada. Pronto. E, assim, analisar a onda P é uma arte que precisa ser treinada e aprimorada, porque ela se esconde. Ela se esconde no QRS, ela se esconde dentro da onda T. Então, a gente tem que ter esse hábito de procurar mais ativamente a onda P. Pode ser só um entalhezinho no final da onda T, pode ser uma deflexão positiva no início do QRS, que simula um bloqueio de ramo. Então, a gente tem que estar sempre atento. Às vezes, ter um compasso em mãos pode ajudar, porque se você vê um entalhezinho que se repete ao longo do traçado, que se modifica, então uma hora ele tá caindo no começo da onda T, no final da onda T, no complexo Fora que fica seguinte. chique, né? Você lança Elegante. um compasso, Não, assim, pegou você o passa compasso, uma esquece. credibilidade, né? Exatamente. Precisa, gente. O cardiologista precisa ter um compasso. esquece. Fica muito chique. Tirou o compasso do bolso, ganhou credibilidade. É isso, perfeito. Pode saber nada que você tá fazendo, mas... É isso aí. Você Mas passa já ganha uma credibilidade. autoridade, né? Já passa... E às vezes essa onda P ela não aparece, né? E aí, igual você falou, alguns recursos que são interessantes. Principalmente a derivação, a gente conseguir rodar um eletro em 2N, que a gente dobra a amplitude da onda. Às vezes a onda é tão pequenininha que a gente não consegue ver. E aí o 2N vai ajudar bastante, né, Gabi? Com certeza. E assim como o D2 longo. Por quê? Às vezes a bradicardia ela é tão extrema que num eletro de 12 derivações, a gente pega 3 complexos. A gente tá vendo 4. ali 10 segundos, pode ser muito pouco, né? Exatamente. Então é isso. E aí lembrar de ver as derivações que ajudam a gente a enxergar melhor a onda P, que são D2 e V1. Né? E quando nada disso funciona, a gente tem um outro recurso que eu particularmente acho bem interessante, que é a derivação de Lewis. Perfeito. A gente vai pegar o eletrodo do braço esquerdo, colocar no quarto espaço intercostal direito, e o eletrodo do braço direito colocar no segundo espaço intercostal direito. E a gente vai analisar a derivação D1, que é a derivação do braço, né, do braço direito. Então, a gente vai modificar essa derivação e colocar ela num eixo bem próximo do átrio direito. E a gente vai conseguir olhar com um pouco mais de detalhe o que está se passando, eletricamente falando, dentro do átrio direito. Então, essa derivação de Lewis ajuda bastante a gente a procurar onda P quando a gente não consegue enxergar com os outros métodos. Perfeito. É Ótimo. quase que um zoom na onda É P. isso aí. Como se Exatamente. estivesse sensibilizando o eletro. Muito Isso. chique, né? Então, assim, teoricamente, com esse recurso, a gente deveria estar apto a fazer o diagnóstico da bradiarritmia e, a partir disso, definir qual seria a nossa conduta. Esse D2 longo também, as pessoas acabam fazendo um D2 longo único, né? Numa linha, beleza, é longo. Mas muitas vezes a gente precisa de folhas inteiras para poder, de fato, bater o martelo de qual que é o componente. Ah, e tem outra coisa, A né? Não precisa ser o D2? Pode ser o V1? Pode ser o V1? Perfeito. É a derivação que você conseguir enxergar melhor a onda P. Exatamente. Geralmente vai ser uma dessas duas, mas você pode escolher a que tiver mais adequada naquele momento. E é o que o Victor falou, quanto mais tempo você tá gravando, é a mesma lógica do holter, do Seven, do looper. Quanto mais tempo você tá Perfeito. olhando para aquele ritmo, maior a sua sensibilidade. Então, se você tá procurando alguma coisa intermitente, alguma coisa fásica, você pode lançar mão de, né, um registro um pouquinho mais longo para te ajudar a sensibilizar o seu diagnóstico. Perfeito. Depois falaremos com mais calma, né, em relação a critérios de gravidade do próprio eletro, né? Acho que vai refinar um pouquinho daqui a pouco. Mas logo depois vem, na história da anamnese do exame físico, os cuidados que a gente tem que ter com alguns sintomas, alguns sinais, para trabalhar no racional de repercussão clínica, como a gente estava conversando há pouco tempo atrás. Quer começar a destrinchar um pouquinho, que é o que a gente tem que perguntar ou o que a gente tem que ficar já mais atento quando o paciente fala para a gente? Como é que funciona essa anamnese da forma do especialista, do ponto de vista do especialista? Perfeito. Então, assim, igual a gente já comentou sobre critérios de estabilidade e instabilidade, quando o paciente chega extremamente instável, aí acaba ficando fácil, porque você já sabe que você tem que agir com rapidez. O paciente vai chegar hipotenso, com perfusão periférica muito, muito aumentada, então você já vai ver que o paciente está em critérios de choque e pode ser em decorrência dessa bradicardia. Caso contrário, a gente tem que tentar entender se essa bradicardia está dando alguma repercussão nesse paciente. E aí, a gente tem que lançar a mão da história novamente, perguntar se o paciente veio por algum sintoma específico, dispneia. Muitas vezes a queixa vai ser tontura, instabilidade, mal-estar, uma queixa bastante inespecífica. Então, a gente precisa ir a fundo nesses sintomas. Não, perfeito, é isso. E aí, a partir desse compêndio aí, que a gente vai ter de eletro, exame físico, história clínica, estabilidade hemodinâmica, a gente vai definir qual vai ser o tratamento, que pode variar desde o menos invasivo possível, que é basicamente observar, né? E eventualmente suspender uma droga que possa estar associada a esse quadro de bradicardia, ou a gente pode ser mais agressivo, eventualmente precisar intervir com um marca-passo provisório, transvenoso, né? Então, tudo isso que a gente vai avaliar vai definir os nossos próximos passos. Perfeito. E aí, entendendo uma história, uma anamnese, exame físico muito bem feito, o exame físico ainda faz grande parte da nossa vida como médico, não se esqueçam dele, a gente está cada vez automatizando nossa visão como médico, né? Isso é bom, né?
claro que é bom, ao mesmo tempo que a questão mais primitiva a gente está perdendo e isso, de fato, define muita coisa, ainda mais no pronto-socorro, que você quer decisão rápida, que muitas vezes basta você encostar o esteto, entender ele, tocar no paciente, vai ajudar muito no contexto do racional para definir, de fato, se é instabilidade ou estabilidade. Me fala na sua cabeça, de vocês, no caso, um paciente que tem sintoma, mas não está instável, e aquele cara que não tem tanto sintoma, mas para vocês está instável. Vocês conseguem construir um cenário pra galera? Porque acho que o borderline que é o problema, tá? Isso aqui não tava no script não, tá, galera? Isso aqui eu vou pegar elas no fogo mesmo. Acabou de... Mas eu acho que é isso. Os extremos são bem claros, né? Os O cara que tá extremos são super bem claros. batendo bola, você não tem dúvida. Agora, E o o cara que tá borderline- muito grave, você também não tem dúvida, né? Mas é isso. Assim, na prática, o que a gente vê muito? O paciente vem por um achado de exame de rotina, ambulatorial. Então, geralmente, o que a gente vê muito é um BAVT intermitente no Holter, ou um próprio BAVT no Holter que o paciente já chega em BAVT, mas a única coisa que o paciente tem é uma dispneia mais arrastada, mas ele tá, assim, estável clinicamente. Perfusão é boa, nível de consciência tá adequado, a função renal tá boa, a gente não encontra nada que chame atenção, né? E aí a gente pode ver alguns sinais mais discretos, né? De repente o cara tá ficando mais confuso, né? Então isso é muito comum em idoso, principalmente quando é um baixo débito um pouco mais prolongado. Então às vezes o idoso já tem doença aterosclerótica, né, intracraniana. Então esse baixo débito mais prolongado já pode favorecer um quadro até que simula uma demência, né? Sim. Então isso pode chamar um pouquinho a atenção, acho que vale a pena ficar alerta, né? Perfeito. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção na sala de emergência. O paciente pode não estar sentindo nada. Você olha para o monitor, ele está pipocando TVNS. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta. Por que o paciente está fazendo arritmias ventriculares? Porque aquele foco de escape, que é aquele foco de suplência que o paciente está por conta de um bloqueio AV, ele não está seguro. Então, aquilo está predispondo a arritmias. Então, aquilo te chama atenção para talvez você pensar num marca-passo provisório, né, Gabi? Perfeito. Acho que aí entrando um pouquinho mais os achados eletrocardiográficos de mais alto risco, né? Então, além da parte clínica, alguns achados no eletro mesmo vão sinalizar pra gente de que realmente aquela bradicardia tem maior risco de evoluir com uma complicação que seria a morte súbita. Então, um desses é o que a Raquel falou, justamente a arritmia ventricular complexa, né? Que pode estar surgindo aí justamente como um ritmo de suplência, para tentar suprir a demanda daquele foco ali que está muito instável. Então, a arritmia ventricular complexa, quando a gente vê o foco de escape alternando morfologia, então, quando ele altera a morfologia, significa que está alternando o foco de origem daquele batimento, né? Então, hora você tem um BRE, hora você tem um BRD, isso sugere que realmente o foco é muito instável e que outros focos estão assumindo para tentar manter aquela frequência ali mínima, né? Então, Exato. E quando a gente fala de a preocupação maior do pronto-socorro é escapar à visão de um paciente com morte súbita, risco de morte súbita iminente, é exatamente imaginar que esse paciente ele pode ou evoluir com um contexto de assistolia, mesmo na progressão cada vez maior, né, dessa bradiarritmia, da disfunção nodal, mas também pode acontecer quase o oposto, vamos dizer assim, que é deflagrar arritmias ventriculares complexas, né? Esse daí, exato. Eu acho que isso aí é muito importante da gente frisar, né, Gabi? Quais são os pontos de atenção do traçado eletrocardiográfico num paciente com BAVT? Então, a Gabi falou, arritmias complexas, alteração do foco de escape, um foco de escape com o QRS bastante alargado, então significa que aquele sistema de condução não tá legal. Então, o foco, ele tá vindo de algum lugar que é muscular. Então, isso aí chama muita atenção. E a frequência. Você vai pegar um paciente com uma frequência de 15, é diferente de um paciente com uma frequência de 39, 40, 42. Então, acho que isso tem que ficar muito, muito claro, que são pontos de atenção aí no traçado eletrocardiográfico. Com certeza. E eu acho que quando a gente pensa também em morfologias, um QRS muito largo, tipo, principalmente acima de 140, assim, eu já costumo ficar um pouco mais preocupada. Perfeito. E frequências abaixo de 35 eu também já fico bem mais incomodada, assim. Isso não tem muito escrito em lugar nenhum, é uma observação um pouco empírica da nossa prática, mas realmente ritmos com escape menor que 35 tendem a ser um pouco mais instáveis. 30 nem se fala, né? Sugere ser um bloqueio mais baixo, mais infraiciano, mais complexo, para a gente poder entender se a gente tem que agir mais rápido, porque a evolução para uma degeneração, para uma arritmia ventricular complexa ou para a assistolia é maior. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes o cara tá super bem, batendo bola, mas se tem aí uma frequência de 25, um QRS super largo, alternando morfologia,
já se prepara para passar um provisório. Separa aí tudo, meu amigo, que vai azedar o card. É né? isso. Agora, para finalizar essa primeira caixa de avaliação, né, anamnese, exame físico, eletro e a estabilidade ou não, é a questão do sintoma macroscópico que a gente sempre tende a colocar como ponto-chave, que é a tal da síncope, né? E acho que é o grande sinal de alarme desse baixo débito repercutir de fato clinicamente, é o que de fato preocupa a gente. E, claro, cada uma com sua característica de síncope, né, como benigna ou mais maligna. Isso envolve até outro podcast, acho que vale a pena até a gente fazer um 2.0 também de episódio de síncope, porque é um episódio que é muito robusto e bem interessante de trabalhar. E acho que, vamos falar um pouquinho disso, mas acho que é legal trazer para a galera o conceito de perda transitória da consciência, né? E síncope nesses casos, porque o paciente pode referir para vocês, né? Tontura e que uma vez ele apagou, mas apagou como? Então, isso depende de qual que é essa diferença de perda transitória da consciência, né? Associada de fato a um evento sincopal ou não. Pronto, a síncope ela é um evento de perda de consciência desencadeada por um hipofluxo cerebral global, né? Então, isso já não entraria, por exemplo, uma hipoglicemia, que não é um hipofluxo cerebral, é uma queda da glicemia com uma queda da função das células neurológicas, né? Então, seria basicamente por hipofluxo cerebral global. Isso pode ser desencadeado por condições cardiogênicas e pode ser desencadeado por situações relacionadas ao tônus autonômico, Perfeito. né? Basicamente. Então, a gente tem aí as grandes síncopes neuromediadas e as relacionadas ao cardiogênico, que pode ser desde estrutural, então uma estenose aórtica, uma miocardiopatia hipertrófica, as arrítmicas, que pode ser por brad ou taquicardia. Que é o nosso foco de atenção nesse podcast e no pronto-socorro, inclusive, né? A síncope, eu acho que eu costumo dizer que síncope é uma arte, né? Você tem grande parte das informações que você precisa da síncope na história clínica. Então, para síncope, você tem que perder um tempo, ir lá conversar com o doente, porque você pode ter muitas características que vão te ajudar a definir se essa síncope tem uma cara de ser mais arrítmica ou se é uma síncope que tem uma cara de ser mais mediada. Então, isso é a principal mensagem, talvez, a gente perder um tempo e tentar entender como é que foi o mecanismo da síncope, aonde aconteceu, o que o paciente estava fazendo, se estava calor, se não estava. Então, não é simplesmente para o paciente falar, eu cheguei lá e eu apaguei. Então tá bom, então é liga e desliga. Não é liga e desliga. Então vamos lá, vamos ver de novo quantas vezes, quantos episódios, tinha alguém viu, convulsionou, liberação esfincteriana. Então tudo isso, a síncope é uma situação que a gente precisa realmente destrinchar. Isso me faz lembrar uma dica muito prática, assim, que eu sempre... É uma coisa que acontece direto no pronto-socorro. O pessoal chega, o paciente sincopou deitado, o paciente sincopou sentado. Você vai lá, conversa com o paciente. Ele estava sentado e ele levantou para buscar um copo de água na cozinha e ele sincopou. Então, você precisa entender o que ele estava fazendo imediatamente antes de sincopar, né? Então, cuidado com isso, assim, porque essas nuances da mudança de ortostase já muda completamente o nosso raciocínio. E a síncope é um sintoma ardiloso, né? Porque o paciente não lembra, porque ele teve o evento de perda transitória da consciência pelo evento sincopal, e muitas vezes o acompanhante não viu o evento, porque ele não estava perto. Então, acaba que é uma anamnese que você tem que construir mesmo, forçar muita coisa para poder construir aquele teu achado. Mas, como a gente falou, é de fato um episódio à parte. Só acho que a gente vai levantar aqui só uns highlights, né? Aquela síncope que você considera como desliga-liga, que o cara do nada realmente apaga e daí do nada ele acorda. Sem pródromos, né? Sem pródromo nenhum. Associado a TCE, né? Isso é muito comum. Associado a dor torácica também um alarme, palpitações taquicárdicas ou até palpitações bradicárdicas, né? Palpitação nem necessariamente é taquicardia, né? Então, aquela sensação de batida forte no peito, que depois sucedeu por uma síncope, também é outro sinal de alarme, e por aí vai. Mas, principalmente aquelas que são mais abruptas e sem pródromo são as que chamam mais atenção. E tendem a ser, assim, quando é maligno de fato, né? Vem uma, vem duas, a terceira já azedou o caldo, né? Isso. Então, às vezes não dá tempo de continuar. Não, eu tô tendo síncope há 10 anos, meu amigo, peraí. Vamos separar o joio do trigo, entender se essa síncope agora é disso ainda ou se de fato eu tenho que prestar mais atenção. Se fosse a rítmica, ele não ia estar mais aqui. Né? Exato. Exatamente. Kel, acho que a gente pode passar para o segundo passo agora da nossa história desse manejo desse paciente com barulho-arritmia, que é a conduta terapêutica, né? Perfeito. Entendeu tudo aquilo que a gente acabou de conversar, tá na hora de você decidir o que fazer, né? Você não vai ficar olhando para o cara em contexto muito menos de estabilidade. Então, em relação ao paciente primeiro que está instável, que é o que a gente tem que ser de fato mais agressivo.
quais são as nossas terapias que a gente tem nas nossas mãos para trabalhar com esse paciente. Perfeito, é isso aí. No contexto de emergência, não é muito disponível. Na prática clínica, no Brasil, na realidade, a gente não tem todo o arsenal terapêutico que a gente tem no Dante, por exemplo, no pronto-socorro terciário. Mas, em geral, em relação a drogas, né? O que a gente pode falar em drogas, que a gente pode lançar a mão aí no contexto de bradiarritmia. O ACLS traz pra gente a atropina. A atropina é uma medicação muito usada no contexto de bradiarritmia e ela é indicada pelo SLS para a gente usar no contexto de bradiarritmia. E aí a gente já entra, né, com o nosso olho de arritmologista. O que você acha da atropina, Gabi? Agora nós vamos fazer a fofoquinha. Agora vamos criticar a atropina. Falar mal. Não, brincadeira, assim. A atropina, ela tem o seu espaço, mas é um espaço limitado, principalmente quando a gente pensa naqueles pacientes que já têm uma cardiopatia estrutural, um bloqueio mais baixo, né? Então, qual que é o mecanismo de ação da atropina? Ela é um agonista muscarínico que vai agir nos receptores do nó atrioventricular e do nó sinusal. Os receptores muscarínicos estão associados à ligação acetilcolina, portanto, à ação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, não adianta a gente pensar em usar a atropina pensando em bloqueios cujo sítio não tem a atuação desses receptores, né? Então, vale a pena a gente pensar nos casos que estão relacionados ao nó AV e ao nó sinusal. Mas quando é RIS por Purkinje, essa parte do sistema de condução, ela não tem uma inervação autonômica significativa, então não vai responder. E pior, a gente pode piorar o grau de bloqueio com o seguinte racional. A atropina, ela pode taquicardizar o ritmo atrial, e quando a gente começa a bombardear com uma frequência maior o sistema de condução doente, ele pode aumentar o grau de bloqueio por conta da questão de refratariedade. Então, a atropina, não só ela não é indicada, como ela é contraindicada naqueles bloqueios mais baixos, a nível de sistema RIS-Purkinje. Perfeito. Então, se você olha aquele eletrocardiograma com aquele QRS muito largo, que você entende que talvez ele não se origine no sistema de condução, será que vale a pena a gente usar a atropina? Pelo contrário. Talvez isso pode piorar o grau de bloqueio e aí o paciente vai realmente piorar a instabilidade hemodinâmica ali na sua cara, né? Exatamente. E o que eu acho, assim, só pra gente também não desmerecer completamente a droga. Onde ela tem espaço? Bradicardias sinusais sintomáticas. Perfeito. E ela pode ter um espaço também naquele infarto inferior que cursa com BAV avançado ou BAVT, num contexto de tônus vagal mais aumentado, que seria aquele reflexo de Bezold-Jarit, que é mais comum durante o infarto inferior, desde que QRS estreito, e com muito cuidado para não taquicardizar o paciente e piorar a isquemia, tá? Então, eu vejo, assim, na prática, são as duas principais indicações que pode ter o seu espaço. Perfeito. Agora aqui, como a gente está falando na instabilidade, realmente é uma droga que a gente tem que deixar mais de Toma lado. cuidado, na né? prateleira. Vamos dizer. Exato. É isso. E a gente acaba entrando no mundo mágico dos marcapassos. Tem o transcutâneo, na emergência pra gente, e também o transvenoso, que de fato é o que a gente tem na mão para poder trabalhar com mais urgência naquele paciente. Você quer falar alguma coisa sobre DOPA, outra medicação, Gabi? Eu acho Antes que é da gente legal. partir pro dispositivo? A gente tem também as medicações com efeito adrenérgico, né? Que podem ser utilizadas também para ajudar nessa melhora da frequência cardíaca. De novo, habitualmente elas vão ajudar naqueles pacientes que têm um bloqueio mais nodal. Então, pensando em BAV ou doença do nó sinusal. No BAV, quando é mais nodal, de novo, pela inervação autonômica, né? Então, a adrenalina, por exemplo, ela é um agonista alfa e beta, e aí a gente pode usar com o propósito de tentar aumentar a frequência cardíaca nodal. É uma droga que pode ter o seu espaço, mas, de novo, tomar cuidado com induzir isquemia pelo aumento do consumo miocárdico de oxigênio e cuidado com a arritmia ventricular, porque ela também pode ter um efeito pró-arrítmico. A dopamina é a mesma coisa. A gente vai tentar usar a dopa na dose beta, que seria uma dose mais intermediária, de 5 a 10 microgramas quilo minuto. Pode também ajudar nesses casos mais nodais, mas, de novo, cuidado com as complicações. E por último, que é uma coisa que a gente não está muito habituado a usar, porque não é uma droga muito disponível a nível de emergência, mas que a gente usa bastante no laboratório de eletrofisiologia, é o isoproterenol, né? Que é um agonista beta 1 e beta 2 exclusivo, então ele não tem efeito alfa. Pode ser interessante para não aumentar tanto o consumo miocárdico de oxigênio, mas ele tem um efeito, por ser beta 2, de possível vasodilatação e hipotensão, então a gente tem que tomar bastante cuidado também. Mas é uma droga que, teoricamente, teria o potencial de agir num nível um pouco mais baixo a nível do sistema RIS-Purkinje, tá? Mas é uma droga que já exige, talvez, o manejo mais pelo especialista e que não está tão disponível no nosso dia a dia.
Perfeito. A Que dobuta aula. ainda tem lugar, porque muita gente ainda fala da dobuta como cronotrópica positiva nesses casos de paciente com bradiarritmia. Tem espaço para a dobuta ainda? Fala para o pessoal antes que, de fato, isso vire fofoca. Só se você não tiver mais nada. E ainda assim, Obrigado. Com um pouco benefício e mais chance de causar algum problema. Exato. A gente vê que muita gente pergunta isso realmente, e isso dá um pouco de ansiedade, porque é realmente uma situação que você não pode ficar brincando muito com o paciente e realmente esperar que a dobutamina trabalhe nesse sentido. É algo que você tem que pensar realmente 50 vezes antes de tratar. E claro que a gente tem essas preferidas do ponto de vista até de evidência para esses pacientes. Beleza. Agora Não sim. deu muito certo, né? A gente trabalhar com drogas, infelizmente. A gente tentou. Vamos pro temido. Marca-passo transcutâneo e transvenoso. Dissertem sobre o que vem primeiro, quando que a gente indica primeiro o transcutâneo para depois vir o transvenoso. Perfeito. Primeira coisa, eu acho que vai da disponibilidade, né? Que você tem ali no seu serviço. Às vezes não tem nada, mas se você tiver qualquer um dos dois, já é bem legal. Se você tiver os dois, vai depender. Se o paciente chega num contexto de bradiarritmia e evolui com uma instabilidade muito rápida, você pode lançar a mão das PAs do marca-passo transcutâneo, porque é um recurso mais rápido, né? Então, são PAs que elas devem ser conectadas, coladas ao paciente e conectadas ao carrinho de parada e vão emitir energia, e com isso a gente vai conseguir uma despolarização do miocárdio, com uma energia relativamente alta, e isso me faz lembrar de uma situação que a gente precisa lembrar de sedar o paciente, porque é bem desconfortável. Ele sente toda a entrega da energia oferecida pelas PAs. Então, uma sedação leve para o paciente evitar de ter a dor vai te ajudar bastante. É isso, né? Como é uma energia que captura uma grande área de músculo, geralmente tem uma captura intensa do músculo peitoral, e isso pode gerar bastante dor, principalmente nos casos que a gente precisa trabalhar com energias mais altas, que é a maioria dos casos, né? Geralmente, para a gente conseguir capturar o miocárdio ventricular, a gente precisa de uma energia significativa. Tem uma resistência, né, Gabi? Até chegar, você tem que A impedância é muito grande, né? Exato, Então, toda a até caixa torácica então você precisa de uma energia alta, né? Perfeito. Então, é isso. Eu acho que a Raquel sumarizou perfeitamente. Muitas vezes você vai ter que avaliar o estado hemodinâmico do paciente. Se ele estiver muito grave, você vai ter que lançar mão do que tem mais rápido. Perfeito. Se o que você tem mais rápido é o transcutâneo, usa o transcutâneo, estabiliza, e depois você garante o provisório, até porque o transcutâneo ele não é tão confiável. E conforme a gente vai usando, a gente pode ir aumentando a impedância tanto do tórax quanto do ventrículo e piorando o nosso limiar de captura. Então, ele é uma medida bem temporária. E aí, é basicamente para você estabilizar o paciente, para você conseguir uma estimulação um pouco mais segura. Né, é uma cena desagradável à beira-leito, realmente, né? Para o paciente é traumatizante muitas vezes, né? E gera dor. Né, desconforto. Exato. Principalmente, né? Então, você tem alguma analgesia preferida para poder trabalhar nesses pacientes no pronto-socorro? Vocês escolhem algo específico para esses pacientes? Como é que funciona? Geralmente eu deixo uma dose baixa de fentanil em bomba de infusão contínua, permitindo ali manter um nível de consciência adequado, né? Então, a ideia não é rebaixar, é só analgesia mesmo. Então, o fentanil costuma suprir bem essa função. Perfeito. E o transvenoso, a gente, de fato, pode entender se vai passar diretamente ou se vai precisar do transcutâneo antes. A gente vai detalhar para vocês daqui a pouquinho como a gente vai setar cada um deles, que também seria a próxima etapa. Agora sim, passamos pela instabilidade, certamente é isso que a gente tem que trabalhar. Agora, tanto para os pacientes, mesmo depois que a gente resolveu, né, com o suporte do marca-passo, tanto para os pacientes também que estão estáveis, para todos esses grupos das bradiarritmias, a gente tem que pensar no manejo de distúrbios eletrolíticos, da questão metabólica, da anamnese do exame físico, trazendo para a gente informações que a gente precisa trabalhar além do próprio conceito da arritmia em si, né? Então, acho que isso essa batinada na nossa cabeça todos os dias, porque isso é parte do efeito causal da situação. Não adianta a gente fazer um suporte sem tratar a causa. Então, eu quero que a gente destrinche agora essas repercussões metabólicas extrínsecas, como você mesmo citou a palavra, para a repercussão da bradiarritmia. Se quiser começar a ensaiar esse discurso, que é o...
Perfeito. É muito importante. Então, de novo, a história vai ajudar. Então, às vezes, o paciente chega obnubilado, com uma história de uma infecção gastrointestinal, diarreia, uma desidratação importante, e isso cursa com distúrbio metabólico, que pode interferir diretamente numa bradiarritmia. Então, é muito importante a gente já desconfiar se você percebe aquele paciente com uma frequência cardíaca baixa e o familiar já conta pra gente, olha, ele é um paciente que está há uma semana tendo um quadro de diarreia, de perdas. Ou então, é um paciente DRC dialítico que está há 4 dias sem fazer hemodiálise. Então, são situações muito frequentes da nossa rotina que tem que te fazer lembrar que aquela bradiarritmia pode ter relação com algum distúrbio metabólico, né, Gabi? Exatamente. Então, acho que o ponto alto aqui é a gente lembrar do potássio, né? O potássio é um íon que está altamente relacionado à despolarização dos miócitos. Então, pensar que distúrbios do potássio podem levar a bradicardias extremas e até degenerar para ritmos mais graves, né? Então, ritmo sinusoidal, ritmo de parada cardíaca. Então, eu acho que nesse contexto é importante a gente até citar a síndrome BRASH, né? Que eu acho que é uma coisa que vem aparecendo mais recentemente na literatura. O BRASH é B de bradicardia, R de renal failure, A de bloqueio AV, o S de choque e o H de hipercalemia. Né? Então, é uma síndrome em que o paciente geralmente faz uso de medicações que bloqueiam o nó AV e podem atuar no nó sinusal também. Eles muito possivelmente têm alguma cardiopatia de base que acaba utilizando aí, às vezes, um IECA, né? Então, é muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca que usam IECA, usam BRA, usam beta-bloqueador, e aí eles começam a evoluir com uma piora de função renal, por qualquer motivo que seja, pode ser um quadro diarreico mesmo, e aí ele começa a piorar a função renal, por conta disso ele começa a acumular potássio, fica com hipercalemia, vira isso um leva a vicioso, bradicardia, né? a bradicardia piora débito cardíaco, piora a função renal e a gente entra nesse ciclo vicioso. E essas coisas, elas se retroalimentam, né? Então, a bradicardia aumenta o efeito do beta-bloqueador, a hipercalemia aumenta o efeito do beta-bloqueador, então a gente entra aí nesse ciclo vicioso mesmo, que é difícil de contornar. A história clássica do idoso polimedicado, né? Aquele paciente renal crônico que tinha uma disfunção renal que ainda estava trabalhando no conservador, e está manejando uma insuficiência cardíaca ou alguma outra indicação desses antiarrítmicos que podem favorecer a disfunção dos nós. E ela também pode não ter uma cardiopatia, né, do ponto de vista de insuficiência cardíaca, no caso, e aí ter uma disfunção renal e vai progredindo, e lá na frente ela desencadeia todo esse ciclo vicioso que acontece. Então essa é a famosa síndrome BRASH que você precisa ficar atento, porque um ponto interessante é que geralmente não cursa com aquele potássio de 7, de 8, né, é desproporcional a bradicardia, geralmente com o potássio, né? Você não vincula uma hipercalemia pura àquela bradiarritmia. Você vê que tem coisas a mais que tem que ser pensadas, como o nível sérico dessas drogas, como a disfunção renal, e esse ciclo ele se perpetua. E aquele potássio que fica ali 5,5, 6,5, 6, incomoda, né? mas que é desproporcional para falar que ele que é a causa, de fato, daquilo puramente, né? E que muitas vezes não responde que... às medidas convencionais que a gente usa para hipercalemia, tipo gluconato de exato, cálcio, exato. né? Então, você espera que com uma hipercalemia com potássio em torno de 6, você faz um gluconato, ele já melhora um pouquinho o ritmo cardíaco estreito, que é QRS. Na prática, no BRASH, a gente não vê isso acontecer com muita frequência, né? E, inclusive, é também uma síndrome que não responde bem à atropina. Então, a gente poderia pensar, poxa, dá para tentar ali, né? Já que a gente está falando de nó AV, nó sinusal, não funciona legal também, né? O que eu vejo que é muito interessante na prática desses pacientes, pensando que é um quadro reversível, a gente pode eventualmente tentar um tratamento mais conservador, então usar uma droga cronotrópica positiva, então você pode montar uma bomba de adrena, ou você pode usar um marcapasso transcutâneo, enquanto você garante ali, de repente, um acesso para diálise, se for o caso, ou enquanto você aguarda o desmame, o clearance do beta-bloqueador, que pode estar gerando aquela intoxicação. Então, isso pode ser uma opção interessante. Eu mesma tive um caso no Dante uma vez, que era uma paciente dialítica, faltou a diálise aí 2 dias, chegou exatamente com todos os critérios para BRASH, terminal de acesso, dialisava por fístula, a gente não tinha por onde passar um transvenoso, a gente ligou o transcutâneo,
chamou o pessoal da nefro, eles vieram, dialisaram, isso foi, sei lá, peguei plantão, 7 da noite, 7 da manhã, ela já estava com o marca-passo desligado, QRS estreito, frequência de 70. Você impediu de fazer um procedimento invasivo, que é uma coisa também para a gente ponderar, né? Não é um procedimento livre de riscos, né? A passagem do marca-passo provisório. Então, a gente precisa ter uma indicação muito, muito adequada para a gente submeter o paciente a isso. Se o operador não for, já não tiver uma experiência, né? Sim. Ele pode ter complicações graves do procedimento. Né? É um procedimento com uma curva de aprendizado um pouquinho maior do que os outros procedimentos que a gente está habituado a fazer, né? Então, acesso venoso central, PAI, intubação. É um procedimento que exige uma expertise um pouquinho maior, uma vez que você também precisa já passar pelo passo de obter o acesso central e depois conseguir posicionar o eletrodo no ventrículo direito, preferencialmente sem causar nenhuma complicação, que é a que a gente mais vê e é mais temida, é a perfuração do VD, que pode levar a tamponamento e consequências mais graves. Sim. Perfeito. A gente já trabalhou muito bem aqui o segundo passo, e eu acho que a gente já estava começando até a entrar, né, aprofundadamente no terceiro passo, que é justamente a investigação, né, dessa bradiarritmia. A gente começou a brincar aqui até de síndrome Bresch, mas aqui a gente pode refinar um pouco mais, a gente falou do potássio muito claramente também, e aqui vem aquela questão da gente poder, lá em cima que a gente falou no começo do podcast, que é ir trabalhar se ele é uma bradicardia associada a um distúrbio funcional ou estrutural, né? E aí a anamnese, exame físico, lá em cima te ajudou muito nesse contexto, né? A gente começou a falar primeiro da funcional, já estava falando aqui dos eletrolíticos, querem falar de alguma específica, falaram muito do potássio, mas acho que o magnésio aqui faz falta também, não? Vitor, na verdade, na prática, o que a gente vê mesmo são alterações do potássio, né, Gabi? Exatamente. Que vão ter repercussões relacionadas à bradicardia. O que a gente tem mais expressivo realmente é o potássio. O magnésio vai levar mais alterações do intervalo QT, né? Algumas Perfeito. outras alterações. Também é bastante relevante, uma vez que os dois andam meio juntos, potássio e magnésio. Sim. Mas, principalmente potássio, eu acho que pensando também em questões extrínsecas, avaliar a função tiroidiana é super importante. A gente vê que, na prática, isso tem implicação menos comum com bloqueios AVs, mas mais comuns relacionados à disfunção sinusal. Então, isso é importante da gente avaliar. Importante avaliar a história do paciente. Então, de novo, será que é um atleta, é um paciente mais varotônico, é uma criança jovem? E aí pode entrar na nossa investigação exames tipo um teste ergométrico para avaliar a resposta cronotrópica. Será que é aquela bradicardia só em repouso? Será que essa frequência aumenta no exercício, né? Então, Aí a gente tem uma gama de exames complementares, né, Gabi? sim. Que a gente pode usar. Aí a gente sai um pouquinho daquele contexto da instabilidade, né, da emergência. A gente já vai para uma investigação um pouquinho mais quase ambulatorial ou num paciente mais Intra-hospitalar estável. ainda, né? Exato. Perfeito. O que você costuma pedir, Gabi, em geral, de exame complementar para esses pacientes, se você tem uma estabilidade? Uma instabilidade? Estabilidade. Uma estabilidade, eu acho que aí, de novo, vale a pena a gente avaliar toda a questão metabólica, né? Então, de novo, pensando em distúrbios reversíveis, função renal, eletrólitos, função tiroidiana, dar uma geral nesse aspecto. Eu acho que um ecocardiograma para avaliar a estrutura do coração, né? Ver se tem algo sugestivo de uma cardiopatia estrutural, também já pode direcionar um pouco mais o nosso diagnóstico e o nosso manejo posterior. Quando tiver indicação, uma ressonância, né? Então, se o eco não traz uma resposta muito satisfatória, a gente sabe que a ressonância pode ter uma sensibilidade um pouquinho maior para algumas miocardiopatias que podem estar associadas a bradicardias, tipo sarcoidose, é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Que tem relação com tanto doença do nó sinusal quanto bloqueio atrioventricular. Então, é uma coisa que pode não ser tão evidente no eco e a ressonância pode trazer para a gente. O teste ergométrico, quando indicado, quando a gente achar que tem alguma coisa relacionada à modulação autonômica, o teste pode, tirar esse efeito vagal e liberar o simpático, a gente avalia se tem, então, essa questão autonômica relacionada e se isso, eventualmente, é algo que a gente pode ser um pouco mais conservador. Perfeito. Eu acho que o teste ergométrico é legal, né? Aqueles pacientes que você tem dúvida, o teste ergométrico te ajuda, né? Então, um paciente que chegou no contexto de emergência com um eletroconvênquiba, e você coloca ele para andar, às vezes você nem tem o recurso do teste ergométrico, mas é aquele paciente mais limítrofe, aquele que realmente dá dúvida. Aquele paciente que não sincopou, ele tá bradicárdico. Você coloca ele para andar, até com um oxímetro, você consegue acompanhar se ele teve um incremento na frequência cardíaca. E você vê que ele melhora com a atividade física, então você já fica mais tranquilo. E o contrário também é verdadeiro. Você coloca ele para andar e o paciente continua bradicárdico ou piora o grau de bloqueio, você já percebe que aquele bloqueio pode ser um bloqueio mais infra-RIS, né? Exatamente. Perfeito. E
Em relação às medicações aqui, para a gente poder pensar direitinho em quais delas que mais importam para vocês, quais que vocês têm sempre que lembrar para a galera que está ouvindo, lembrem sempre dessas aqui. Quais seriam? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, amiodarona, propafenona, antiarrítmicos em geral. E aí o né? bloqueador de canal de cálcio, tanto de hidro quanto não de hidro, né? Exatamente. Mas com ênfase em verapamil e tiazem, Perfeito. né? Que são os que têm maior efeito sobre o Perfeito. NOAV. Antiarrítmicos em geral, né? Todos podem ter algum grau de efeito sobre o NOAV ou sobre o nó sinusal, então vale a pena a gente pensar nisso. Acho que fugindo um pouco de antiarrítmicos, fenitoína é bastante comum, né? Metildopa pode ter esse efeito também, né? Alguns quimioterápicos específicos também podem ter efeito. Então, fazer essa avaliação bem completa de histórico de medicação é importante. É porque a gente vê muito realmente em livros, né? Fluxogramas fáceis, práticos, que são vistos por aí, bloqueador de canal de cálcio. Aí eu já ouvi muito residente falar assim, ô, de pino, tem que tirar. Peraí, calma. A gente está falando aqui muito mais no contexto de verapamil, de tiazem, que é o que de fato traz distúrbio para esses pacientes. Porque isso é uma coisa que realmente eu já ouvi e confunde o pessoal, tá? Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer bem. Acho que uma caixinha à parte que também viraria um podcast, né, inteiro, é falar das bradiarritmias vinculadas à síndrome coronariana aguda. A gente falou do eletro aqui como o nosso senhor maior do momento. E, claro, pesquisa de isquemia vinculada ao distúrbio de condução é extremamente importante, né? Quais os pontos principais que você entende que vale a pena a gente raciocinar para indicar o marcapasso no contexto da espera da angioplastia, do tratamento definitivo dessa questão? Aí a gente vai acabar falando um pouco mais no contexto de síndrome coronariana aguda, né? As cardiopatias crônicas já ficam num outro espaço. Mas pensando em síndrome coronariana aguda, o que é mais relevante é o infarto com supra pela oclusão total da coronária. E aí a gente tem 2 grandes grupos que a gente pode pensar. Aqueles infartos relacionados à parede inferior, principalmente relacionados a CD ou em menor grau a CX, são infartos que podem levar a uma modulação também do tônus autonômico e levar a uma bradicardia funcional pela exacerbação do reflexo de Bessel-Jarisch, e aí a gente pode ter bloqueios AV secundários a isso. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente consegue esperar, desde que o paciente esteja estável, a angioplastia, porque possivelmente é reversível. A gente pode usar a atropina, se a gente tiver condições, né? Principalmente se o QRS for mais estreito, o ritmo de escape for uma frequência maior que 40, então a gente consegue ser um pouquinho mais tranquilo, costuma ter um prognóstico melhor, uma evolução melhor, e nem sempre o paciente precise para marcar passo definitivo depois, tá? Para a gente indicar o definitivo, geralmente a gente vai esperar ali em torno de 5 dias para avaliar a resolução. Diferente disso é o infarto com supra anterior. Então, quando a gente está falando de oclusão de descendente anterior, a gente pensa principalmente na oclusão do primeiro ramo septal, que é o ramo que irriga o sistema de condução, o sistema His-Purkinje. Quando a gente tem um bloqueio mais alto da DA, a gente pode ter uma isquemia que pega todo o septo, e aí isquemia todo o sistema de condução, e aí a gente tem um bloqueio mais a nível de sistema His-Purkinje, que tende a ser um bloqueio mais maligno, com pior prognóstico, e é daí que vem a história do bloqueio de ramo esquerdo novo, né? Justamente pela possibilidade de oclusão proximal da DA com isquemia do sistema de condução, principalmente ramo esquerdo. Tende a ter uma evolução um pouco mais maligna, tende a ter um ritmo de escape um pouco mais baixo, tende a instabilizar um pouco mais, então são pacientes que eventualmente a gente precisa passar um marcapasso provisório ali no contexto da emergência, às vezes até antes ou durante ali a intervenção coronária percutânea para garantir uma estabilidade. Perfeito. Outra caixinha prática que a gente pode colocar para poder começar a construir o final do nosso podcast, acho que é uma visão bem mais prática que a galera está esperando para poder trazer esse calor nesse final aqui do podcast e não prender e não tirar ninguém do ar até aqui. No eletro, acho que o pessoal está esperando o seguinte, fala para mim do MOPTIS 1, 2, né, e o BAVT. Conversa comigo um pouquinho sobre isso. Quando que eu indico e qual o marcapasso transvenoso de cara? Quando que eu tenho que ficar olhando? Essa progressão eu tenho que acompanhar de quanto em quanto tempo? O que me chama atenção para eu poder indicar com mais rapidez ou não? O marcapasso, no caso transvenoso ou até, sei lá, transcutâneo, se precisar.
O Morbid Zoom é muito difícil da gente precisar, Exato. né? Só se realmente o escape ventricular for muito baixo, então a gente tem uma bradicardia difusa aí, né? Tanto de átrio quanto ventrículo, o ritmo do escape é muito baixo, o paciente está assintomático e você pode indicar, mas é a exceção da exceção. Difícil ter a necessidade de uma intervenção na emergência, né? Exato. Seria mais um contexto E ambulatorial, mesmo né, Gabi? ambulatorial também acaba sendo a exceção, né? Sim. Só quando o paciente é muito sintomático, a gente consegue documentar que o sintoma está relacionado a isso. Percebam que a gente nem falou de um BAV de primeiro grau aqui, né? A gente isso não tá aí trabalhando. Pulou. Isso aí, Que pulamos, não tá, devia galera? nem chamar bloqueio, Deve né? tá Devia se chamar atraso. Deve estar se perguntando, e o primeiro grau? Calma, pessoal, é outro podcast, tá? Exatamente. Aqui não. E o BAVT, acho que a gente vai indicar naquelas situações que a gente falou, dependendo do sintoma, da estabilidade e do ritmo de escape, né? Um escape muito baixo, menor que 35, 30, geralmente está indicado. QRS muito largo, alternância do ritmo de escape, arritmia ventricular complexa, geralmente está indicado aí passar um marca-passo provisório para estabilizar ali aquele ritmo, garantir um ritmo ventricular mais confiável. Basicamente, a gente, na emergência, a gente foca mais na conduta de intervenção no sentido de procedimento, no bloqueio AV total, né, Gabi? É isso. É difícil a gente ter que submeter o paciente a um procedimento invasivo se não for um bloqueio AV, né? Tem uma única exceção que eu acho que vale a gente comentar aqui, que eu vejo bastante também no pronto-socorro. Aqueles pacientes com BAVT intermitente ou com BAV avançado com pausas muito longas. Esse paciente é muito perigoso e eu acho que isso tem que ficar de alerta, porque geralmente é um paciente que tem uma condução inferenciana muito instável. Então, aquele paciente que sincopou várias vezes, que você pega o holter, ele tem condução 1:1, exame todo, mas eventualmente ele faz uma pausa de 3, 4, 5 segundos, um BAV avançado aí realmente, né, esse paciente é muito grave. Lembrando para o pessoal que o BAV avançado, né, são 2 ou mais ondas P bloqueadas. Então, você vai ver aquele paciente que geralmente não são 2, são 4, são 5, 7. 10. E aí o paciente realmente faz um baixo débito importante, né? Exatamente. Então, esses pacientes têm um risco de evolução para acistolia bem significativo. Também, se ele está assintomático, apresentando síncope de repetição, é um paciente que a gente tende também a ser um pouco mais agressivo na intervenção e passar um marca-passo provisório. Até porque a Raquel também deve ter essa visão como cirurgiã no centro cirúrgico. Quando a gente pega esses pacientes, é muito comum de quando a gente está passando o eletrodo do ventrículo direito, a gente bater ali no septo e, eventualmente, causar, por trauma mecânico mesmo, uma inibição do foco de escape, e esse paciente faz uma sistolia brutal. E se você não está protegido com um provisório, aquilo pode se tornar um problema até durante a cirurgia. Ele tá por um fio, literalmente, né, Gabi? Literalmente. E a gente vai lá, cutuca... E bate no fio. Então, é isso aí. Isso, aliás, eu acho que é uma outra dica prática também para os residentes, né? Quando você vai olhar o eletro de base do paciente, o ritmo dele, o ritmo de escape, é com uma morfologia de BRE, sugere que aquele escape está no ventrículo direito naturalmente. Sim. Então, muito cuidado, de novo, a passar o eletrodo do provisório, porque a hora que você bater no ventrículo direito, você pode bumpear, que a gente fala, né? Pode bater nesse foco, inibir. E aí o paciente vai fazer a sistolia também. Então, ele tem que entrar preparado no marca-passo provisório, não é um procedimento trivial. É claro que tá indicado, né? Mas atenção, é isso que Cuidado. ela quis dizer, é pra não fazer, né? Exato. Pelo amor de Deus. Isso aí é interessante, né? E aí, se acontecer, o que a gente vai fazer? Não é para iniciar a RCP. Alguém que tá de fora vai segurar o paciente no soco precordial. São uma das poucas indicações de manter o paciente em soco precordial, mas é isso mesmo. Você vai segurar o paciente no soco, enquanto o outro vai impactar rápido ou colar a pá. O ideal é que você esteja com a pá do transcutâneo, mas nem sempre isso é disponível, né? Exatamente. E, assim, é impressionante. Às vezes é uma situação um pouco dramática, né? Sim. A gente, realmente, às vezes precisa dar o soco precordial, porque daí você gera, pelo trauma mecânico, uma despolarização espontânea do ventrículo, e é aquilo, às vezes, que mantém o paciente ali com a gente, né? Às vezes ele vai gritar, ele vai reclamar, porque ele consegue ter perfusão cerebral graças à nossa manobra, mas ele está recebendo um soco no peito. Então, é uma situação bastante dramática. E muita gente vê como algo que não deve ser feito, né? Então, isso é muito importante para a galera no ponto de vista prático, porque, de fato, é uma indicação, né? E é talvez o único cenário que eu vi, né, na minha prática, que foi exatamente essa indicação. Exato. E é realmente salvador, né? Mas é um cenário realmente muito complexo que pode acabar evoluindo com uma deterioração de fato e acabar não tendo reversão. Mas acho que estamos aqui para isso, para a gente poder discutir e tornar a nossa visão mais ampla nesse sentido. Kel, quais são os principais tópicos que você quer elencar para poder fechar esse podcast com chave de ouro para trazer para o pessoal? Você fala assim, cara, Vitor, não posso sair daqui sem falar isso, cara.
Perfeito. Eu acho que assim, ficou bem claro para todo mundo quais são os padrões do eletrocardiograma que a gente precisa de atenção. Então, isso seria a mensagem que se ficar, a gente vai ficar feliz, né? Que são os padrões, as alterações de risco do traçado que a gente precisa guardar. Então, isso é uma mensagem muito importante. O que a gente pode fazer no contexto da emergência e o uso das drogas. Será que vale a pena? Então, quando a gente está na nossa formação, a gente entende muito que a gente vai se norteando pelo ACLS, entende que aquilo pode ser uma verdade. Mas quando está na nossa formação no especialista, e agora vocês que estão nos ouvindo, vocês são cardiologistas, a gente entende que talvez você consiga afinar um pouco mais essa sua interpretação do eletro e talvez conseguir usar as drogas de uma forma mais, como vamos dizer? Consciente. Muito bom. Eu acho que é isso. Ô, Gabi, eu quero fechar também com você considerações finais. E eu diria até se você quiser dar uma dica aí, prática, do ponto de vista do marcapasso transvenoso, se tem algo que você quer pontuar do ponto de vista de setar esse marcapasso rapidamente e considerações finais do podcast, para a gente poder fechar com chave de ouro aí. Legal. Eu acho que pro transvenoso, então, acho que é legal você sempre estar perto de uma pessoa mais experiente que você. Então, se tiver algum problema, alguma complicação, essa pessoa pode te ajudar. Se tiver a possibilidade de ter APAD transcutâneo próximo, caso você tenha alguma complicação do ponto de vista de assistolia, é interessante para te dar uma segurança maior. Sítios de acesso preferencial, veia jugular interna direita, depois subclave esquerda pela própria posição anatômica e a facilidade da gente entrar com aquele eletrodo que tem uma curva natural de uma forma mais fácil no ventrículo direito, né? E lembre dessa questão do morfologia do escape. Se for ramo esquerdo, fica atento, porque quando você entrar no VD, você pode se deparar com uma sistolia e aí você vai precisar impactar de forma mais rápida, tá? Segundo ponto, eu acho que o transcutâneo, acho que é interessante a gente comentar também. Você vai colocar as pás de acordo ali com as orientações, você vai ligar numa energia mais alta, a gente costuma começar ali com 50, 70 miliamperes, coloca no modo assíncrono, coloca uma energia já, né, uma frequência mais alta, em torno de 70. Observe se no eletro tem captura elétrica. Se tiver captura elétrica, cheque o pulso. Não basta ter captura elétrica, a gente precisa ter captura mecânica, a gente precisa ter pulso sendo gerado por aquela espícula, senão você não está fazendo nada, tá? Então, vai aumentando a energia, exato, só tá ali gerando um desconforto para o paciente. Aumenta a energia até você ter captura elétrica e mecânica. E garanta uma outra forma de estimulação mais segura, mais rapidamente possível, porque essa forma de estimulação, ela é pouco confiável e depois de um tempo ela pode falhar. E o que dá muita ansiedade na galera também, né, que vê aquela brade, você quer colocar o marcapasso transvenoso e meter frequência de 120, 100, para poder, não, agora tá tranquilo. Mas isso pode ser um problema também, né, você colocar a frequência muito alta nesse contexto, pode atrapalhar nesse sentido. Quer explicar esse finalzinho, essa questão? Com certeza, acho que pelo mecanismo de overdrive, né, a gente pode inibir o foco de escape, então isso pode se tornar um problema também. É isso aí, você entende que, agora eu vou deixar lá em frequência de 80. Só que aquele foco de escape, coitadinho, ele tava lá, tentando, lutando. Judiado. E aí você colocou 80, depois quando você vai inibir para você testar a sua sensibilidade, ele não escapa mais. Ou se você tiver uma complicação de desposicionamento, deslocamento do eletrodo, se você inibir o foco, se perder a estimulação, a sistolia, você pode também ter uma complicação séria. É isso aí, eu acho que essa mensagem é muito importante. A gente sempre bate no pé da frequência que você vai setar no seu marcapasso provisório. Isso aí. Pessoal, vocês conseguiram ver um vídeo de eu tendo aula sobre bariarritmias aqui no 12Cast. Agradecer demais a nossa nova membra, a 12x8, a doutora Raquel Rios. Pô, feliz demais de estar com você, a gente te adora. A gente sempre foi fã seu, tanto do trabalho quanto fora do trabalho. Eu que sou fã, meu Deus, pra mim é uma honra. Seja muito bem-vinda a 12x8, vocês vão ver ela no 12Cast, no 12, na Prime, vocês vão ver ela no 12Tech e por aí vai. Tem trabalho pra cacete pra fazer. Né? E Gabi, nossa convidada fixa. Muito obrigado por mais esse show de bola de bate-papo, que foi excelente. Ficaria aqui com vocês horas aqui conversando sobre isso, aprendendo com vocês, e volte sempre, não perca essa vontade de sempre estar aqui e, por favor, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Sempre que a gente falar de 12x8, certamente a gente lembra de você. Muito obrigado mesmo
E venha sempre. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui. É um assunto que a gente se empolga, então a gente gosta muito de falar, o papo vai fluindo bem. Mas queria agradecer novamente pelo convite. Muito orgulho de vocês, de estarem aqui onde vocês estão hoje, e só desejo sucesso aí para 12. Perfeito. E pessoal, vai aprendendo essas frases aqui, ó. Curte, compartilha, salva, aquela coisa. O próximo é que eu vou abrir, hein? Preparem-se. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, perguntem aqui embaixo no Spotify, perguntem, por favor, no streaming que você está, a gente responde com muito prazer. Interajam no Instagram com a gente sobre esse episódio, perguntem à vontade, a gente passa para a Gabi, bota ela para trabalhar, entendeu? A Raquelzinha também consegue responder para vocês à vontade. E não deixem de avaliar o nosso episódio e também o nosso podcast, por favor, depende muito disso, é muito importante a sua avaliação para a gente. Muito obrigado, esteja sempre com a gente, tamo junto.